1 João 3, versículo 8, diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos, ou porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e via seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato, ou em ação e em verdade, de fato e de verdade. Irmão, Jesus disse que quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o homem que ele usou para dizer isso foi o apóstolo João. João foi exilado na ilha de Patmos, provavelmente depois do ano 90, depois de Cristo. Possivelmente é o autor do Evangelho, que carrega o seu nome, é o autor do Apocalipse e autor das cartas do Novo Testamento. E se tem alguém que era muito próximo a Jesus de Nazaré durante o seu ministério terreno, era o apóstolo João. João era considerado o discípulo amado de Jesus. E durante as suas caminhadas com Jesus, durante a sua peregrinação ao lado do Cristo, a Bíblia nos relata que ele era aquele que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. E se tem um tema que João fala constantemente, tanto nas suas cartas quanto no Evangelho de João, esse tema é o amor, né? A gente for ler a carta de João, a Bíblia vai dizer que nós devemos amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. A Bíblia é clara em afirmar que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a Bíblia também diz que o amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou e enviou a si mesmo como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia também diz que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. E para o Novo Testamento isso vai ser impossível, porque não se pode amar o grande sem antes amar o pequeno. Assim, você não pode amar um Deus invisível sem antes amar aquele a quem você vê. Há uma impossibilidade real de amar um Deus que é amor, que a Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, um dos atributos de Deus. E embora eu já falei várias vezes, ou talvez nem tantas vezes, mas em boa parte das mensagens sobre a justiça de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a suficiência de Cristo que remove a ira de Deus, que aplaca a ira de Deus contra nós, e essa ira é dirigida contra Cristo. Eu lamento muito que nos nossos dias, os nossos pregadores, por estarem tão raivosos, e sobretudo os cristãos do nosso tempo, serem tomados de um ódio que é algo que é assim, alarmante no nosso meio.
é uma necessidade do Espírito. O Espírito está falando ao seu coração, ele vai continuar falando à igreja em Gentil do Ouro, ele vai continuar falando a todas as pessoas que chegarem essa mensagem pela internet. O Espírito Santo de Deus continua falando dessa realidade brutal, cruel, de sermos tomados por um ódio imenso contra seres humanos. E esse ódio é revelado de N formas. Esse ódio é revelado em palavras, esse ódio é revelado em atitudes, esse ódio é revelado em sutilezas. Então há um ódio muito grande. Há um ódio muito grande marcado pelas pregações. As pregações contemporâneas, lamentavelmente, estão cheias de ódio. Há um ódio muito grande marcado na sociedade. Basta você ver quando chega a época de política, e normalmente cidade pequena, isso é algo mais contundente. Parece que as pessoas se esquecem de que são seres humanos e se degladeiam, e se dilaceram, e se matam, e discutem, sejam por redes sociais, e se transformam. E não precisa muito para a gente se transformar, porque a Bíblia diz que a fonte do mal é o nosso coração. É o coração humano, é o seu coração, é o meu coração que é enganoso. É o nosso coração que a Bíblia diz que é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É do coração humano que procedem os adultérios, os homicídios, as prostituições. É do coração humano que sai todo o mal, porque antes do cara matar o outro, primeiro ele assassina o indivíduo dentro do coração. Claro que pensar e fazer, as consequências são totalmente diferentes, não é? É óbvio isso. Mas a Bíblia parece trazer uma realidade sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como que nós podemos compreender essa realidade entre os filhos de Deus e os filhos do diabo? João inicia no verso 8 dizendo: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. De vez em quando, na minha vida, quando eu olho para o meu próprio coração, quando eu olho para a minha natureza pecaminosa, eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas eu fico com uma dúvida que me persegue constantemente, uma dúvida atroz, que me persegue dia e noite. E eu fico me perguntando, rapaz, será que de fato eu sou cristão? Será que de fato eu fui convertido pelo Espírito Santo? Porque tu imagina, eu digo que o Espírito Santo de Deus me habita, e às vezes eu tenho atitudes, sabe, que são abomináveis. Eu digo que o Espírito Santo de Deus me habita, mas às vezes eu tenho pensamentos que são horrendos. E eu sei que você também. Às vezes eu falo coisas que eu não devia, que não edificam, que não trazem vida. E aqui a Bíblia relata de maneira clara que quem vive na prática do pecado procede do diabo, e que o diabo vive pecando desde o princípio. Então a questão não é só reconhecer que é pecador, porque se você chegar para o diabo e perguntar, você é pecador, Satanás, ele vai dizer, sim, eu sou muito bom nisso, melhor do que você. Porque o diabo peca desde o princípio. E a Bíblia é clara quando diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Mas a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus, verso 9, não vive na prática de pecado, porque o que permanece nele é a divina semente. Ele não pode viver na prática do pecado, porque é nascido de Deus. E eu fico me perguntando, diante de uma sociedade consumista, que cultua o prazer pelo prazer, diante de uma sociedade racista, e de uma igreja também racista, não estou falando da nossa não, e nem da de ninguém, eu estou falando da igreja evangélica brasileira como um todo. Diante de púlpitos tão vazios da palavra de Deus e tão cheios de ego, de homens carnais, usando métodos carnais para atrair pessoas carnais, eu fico me perguntando que semente de Deus, e a ideia de semente aqui é o sêmen mesmo de Deus, é a ideia de que Deus tem que vir nascer em você, é a divina semente de Deus,
É aquilo que a gente já cantou muitas vezes: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Mas eu fico pensando que eu prego para você no domingo, e quando chega na segunda-feira no seu trabalho, Satanás, você, nós desfazemos tudo que a palavra conseguiu fazer no domingo. Na segunda-feira, quando a gente chega em casa, a gente não consegue atentar à voz do Espírito, e Satanás desfaz as obras de Deus em nossas vidas. Não é o Filho de Deus que desfaz as obras de Satanás em nossas vidas. Mas parece que é o diabo, e eu fico me perguntando: será que de fato eu nasci de novo? Eu passei a semana toda, e quem me conhece sabe, todos os meninos são mais chegados a mim. Mas eu passei a semana toda me debruçando sobre um texto, estudando o texto, pela graça de Deus. Não é porque eu sou bom, não, mas é porque preciso. Não é porque eu sou bonzinho, não. Mas eu ainda preciso me converter muito. E já faz algum tempo, de ontem para cá, que o Espírito de Deus vem me incomodando para pregar o que eu estou pregando aqui nessa noite. E quando vocês me convidaram para ser pastor dessa igreja, eu disse a vocês que eu era escravo desse livro. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso são manifestos os pastores de Deus e os pastores do diabo. Quem não pratica a justiça, sabe que justiça é essa? Tem a ver com a justiça que foi imputada na cruz pelos nossos pecados. Tem a ver com vida reta, consagrada ao Senhor. Tem a ver com vida aos pés do Senhor. E por que não dizer quem não pratica a justiça, quem não tem fome e sede de justiça? Porque só os bem-aventurados têm fome e sede de justiça de Deus. De ver uma criança que não tem o que comer, ter o que comer na mesa. De ver o reino chegar e as pessoas serem julgadas, e as pessoas não serem julgadas pela cor da pele, pela roupa que vestem, pela personalidade ou pelo credo religioso que tem. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não ama ao seu irmão é filho do diabo. Quem não ama a seu irmão é filho do diabo. Amar no Novo Testamento é decisão. Você não ama a Deus se você não trata as pessoas da forma como Deus lhe trata. Você não ama a Deus se faz acepção de pessoas constantemente. Porque quem não ama o pequeno, não ama o grande.
Eu lembro que no meu tempo de seminário, eu tive um dos professores que foram usados por Deus na minha vida, professor de Novo Testamento. E ele foi meu mentor durante um bom tempo, me acompanhou, me ajudou bastante, me instruiu. E eu me lembro que uma das coisas que mais me chamaram a atenção quando ele me falava, ele dizia assim: se você está andando comigo, é só pelo status que eu ocupo hoje no ambiente acadêmico? Ou se você anda comigo porque eu tenho algo que as pessoas vão ver e vão dizer, ó lá, ó, anda com fulano. Ou você está andando comigo porque a gente pode construir uma amizade? Quem não ama seu irmão não ama a Deus. Não ama a Deus. Os filhos de Deus, eles lutam contra o pecado. Aliás, a marca da fé que salva é a luta contra o pecado. Quem não luta contra o pecado não possui a fé que salva. A graça de Deus não é uma licença para continuar pecando. Não é. Mas quanto mais alguém percebe a sua pecaminosidade, melhor essa pessoa compreende a graça soberana e salvadora de Deus. Mas quanto menos alguém percebe a sua pecaminosidade, mais distante está da graça de Deus. Porque quanto mais perto da luz eu estou, mais ela revela a minha impureza. Então é impossível que eu esteja perto da luz e não consiga ver as minhas impurezas. Mas quanto mais próximo dos meus preconceitos eu estiver, quanto mais próximo do meu legalismo religioso eu estiver, quanto mais próximo do meu egoísmo eu estiver, quanto mais próximo, algo que desculpa a expressão, é a ausência de graça isso aqui, é a desgraça, que é a ausência de graça na igreja contemporânea. Quanto mais autossuficiente como Satanás é, quanto mais cheio eu for de mim, mais distante da luz eu estarei. Porque nisso vamos conhecer quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não consegue amar o seu irmão não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Não é uma mensagem inaugurada agora, não. É um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, mas também é antigo. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Pastor, fulano passou por mim na rua, pastor. O senhor não sabe o que aconteceu. Estava andando, olhou para mim, na minha direção, pastor. Estava a pouco mais de 4 metros de distância. Não me cumprimentou. Não falou comigo. Quem sabe esteja em pecado. Sim, não falou, e por que você não foi lá e atravessou a rua e disse, ô meu irmão, tudo bom, graça e paz, como é que vai você, está tudo bem? Pastor, você não sabe, está acontecendo uma coisa aqui nessa igreja. Os crentes não fecham os olhos para orar. Você ouviu, pastor, como a irmã fulana está agindo? Carnalidade. Estão rindo, né? A coisa, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro.
Então você só viu o irmão que estava com o olho aberto porque o seu olho estava conectado com Deus, né? Mas, irmãos, eu entendo que a responsabilidade de amar a todos não depende de ninguém. Você precisa entender isso para entender o Novo Testamento. Ah, mas fulano não ama, fulano não faz. Fulano vai ser julgado por Deus, eu quero saber de você. O mandamento antigo, desde o princípio vocês ouviram, que nos amemos uns aos outros. É a sua atitude que vai fazer a diferença, irmãos. Quantos de vocês têm ouvido a campanha, ame o seu inimigo? Tem um vídeo, já teve uma campanha dessa aqui em Gentil do Ouro, um dia que tiver me chamem que eu vou. Vou com o maior prazer. Campanha, negue-se a si mesmo. Campanha, dê a outra face. Campanha, se mandar caminhar uma milha, vá duas. Não existe. Não existe. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou ao seu irmão, verso 12. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Quantas vezes, irmãos, nós assassinamos as pessoas? Minha mãe costumava dizer para mim que o oposto do amor não é o ódio, não. Mas o oposto do amor é a indiferença. Você sabe que milhares de igrejas cultuam a Deus todos os domingos, supostamente. Mas não sabe quem está do lado aqui, não sabe quem é, de onde é. Eu fui na igreja Feira de Santana, tinha 6 meses que eu estava congregando lá. E eu vou dizer, do meu pecado. A pessoa sentava na minha frente. Nos cumprimentamos. Prazer em conhecê-la. E a pessoa seja bem-vinda em nome de Jesus. Mas não havia relacionamento. A gente não sabe as dores do outro e os outros não sabem as nossas dores. E a gente se protege muito bem. A gente assassina os nossos irmãos. A gente pisa os templos todos os domingos. E supostamente cultuando a Deus. Mas a gente seleciona quem a gente vai falar, quem a gente não vai, quem a gente vai conversar, quem a gente não vai. A gente seleciona na escola, na faculdade, no emprego. Né? A gente seleciona quem a gente vai dizer assim, tudo bom, como é que você está? E a gente seleciona quem a gente vai dizer, e aí, tudo bom? E o pior é que a gente faz isso achando que está tudo bem, que está tudo certo, que pode prestar culto a si mesmo, que Deus vai aceitar aquilo que a gente der, né? Que não tem problema nenhum. A Bíblia diz, irmãos, verso 13, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu sei que eu já passei da morte para a vida. Por amar os irmãos. Porque quem não ama, permanece na morte. Na morte espiritual. Na cegueira espiritual. Na amargura espiritual, na falta de perdão. Quem não ama, permanece na morte.
Versículo 15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Porque nós estamos cheios de ódio. Por que tantos discursos polarizantes de ódio? Por que nós estamos tão amargurados? Porque nós estamos praticando assassinato existencial contra a graça, contra o Evangelho. O ódio não pode vencer o ódio. Só o amor pode vencer o ódio. Só o amor pode vencer o ódio. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Você deve entrar por essas portas, percebendo o outro, qualquer que seja ele, perdoando qualquer que seja a pessoa. Porque todo assassino não tem a vida eterna dentro de si. Eu creio que Deus está chamando vidas aqui ao arrependimento nessa noite. Versículo 16. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas para isso acontecer, a gente precisa compreender que a responsabilidade, antes de tudo, ela é nossa, ela é minha. Para dar a vida pelos irmãos, é preciso uma profunda compreensão da graça de Deus e que Ele entregou a sua vida por nós. Por isso é importante nós usarmos coisas e amarmos pessoas, não confunda. Muitas vezes nós temos amado coisas e odiado pessoas. Mas esse ódio que a gente sente, essa aversão que a gente sente, seja pelo cônjuge, seja pelo irmão da igreja, seja por pessoas que já nos fizeram muito mal, ela vai destruir a gente de tal forma que pode ser muito tarde descobrir que a vida eterna não permanece em nós, que nós não temos a vida eterna permanente no nosso ser. E ou a gente começa, a partir das relações dentro de casa, porque se o Evangelho não consegue transformar a sua família, a minha família, ele não vai conseguir mudar nem a seu vizinho, quanto mais a igreja, não vai dar. Ou as coisas começam a mudar no trato, no procedimento, no perdão, em entranhas de afeto,
ou as coisas começam a mudar em paciência, em longanimidade, ou as coisas começam a mudar a enxergar as pessoas como pessoas amadas de Deus, ou nós vamos ser como o cristianismo foi na Idade Média, em parte da história, assassinos de seres humanos. E as pessoas não vão rejeitar, não é Cristo não, porque elas não estão vendo, elas não estão ouvindo sobre Cristo. A gente não prega. A gente nem prega o Evangelho e nem vive o Evangelho. As pessoas não ouvem e nem veem nada em nós, ou muito pouco. Então as pessoas vão rejeitar um modelo que caducou. Um modelo que entrou em caducidade da letra. As pessoas vão rejeitar algo que a gente chama de reino de Deus, mas que é o nosso reino mesmo, é a nossa justiça, é a nossa vontade. E não importa os outros, a responsabilidade é nossa. E se nós nos encontramos no estado que estamos, é por responsabilidade nossa também, é por minha culpa, não é por culpa do outro. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, em ação e em verdade. Não é só de língua. A gente é bom de discurso. O povo que mais fala na face da terra é o povo evangélico, fala sobre tudo. A gente fala sobre tudo. Você chega a conversar com um evangélico sobre política, o cara vai dizer tudo, ele sabe de tudo. Você chega para conversar com ele sobre religião, ele sabe de tudo. Você chega para conversar com ele sobre o descobrimento do Brasil, ele vai dizer, ele sabe de tudo, eles sabem muito. Os nossos pastores sabem de tudo, são quase outra encarnação de Jesus, só que falsa, sabe? Agora, de fato e de verdade, é o desafio. Aí a gente... De fato e de verdade, é aceitar as pessoas como são, como Deus aceita você do jeito que você é. E a gente precisa, irmãos, desesperadamente, amadurecer espiritualmente. Porque, lamentavelmente, nossas igrejas, muitas vezes, nós estamos lidando com bebês espirituais. Tem que ser criança quanto ao mal. Mas quanto ao modo de pensar, a gente tem que amadurecer. E muito. Se pisou no pé, olhou torto, não, deve ser porque brigou com o marido. Não veio para a igreja, deve ser que esfriamento espiritual. Que é isso? Que é isso? Sinceramente. Amadurecer espiritualmente, compreendendo que nós estamos lidando com pessoas que sofrem. E a gente tem que parar de querer que Deus use misericórdia conosco. Quando você se senta para orar, se é que faz isso, você roga a Deus misericórdia. Com a gente, com as pessoas que são do nosso círculo de amizade e família, a gente quer misericórdia e quer piedade. Tem um grupo, mais de 50 milhões de evangélicos no Brasil, que acham que são o povo mais especial da terra, são intocáveis, Deus só ama eles, não ama mais ninguém, só eles são salvos, todo mundo está no inferno. Não precisa pregar para ninguém, porque está todo mundo perdido, tudo é filho do diabo, e eles são os santos da terra. Mas aí quando é o pecado do outro, parece que é uma imaturidade espiritual, é uma letargia espiritual.
é uma, desculpa a expressão, uma demência espiritual, que a gente quer que o outro se lasque, a gente quer que o outro pague em duras penas, a gente quer ver o outro pisado, dilacerado. Enquanto a gente não entender que a misericórdia de Deus vai alcançar o outro, a gente não vai entender a graça de Deus jamais, nunca. Enquanto a gente não entender isso, se você brinca com Deus e Ele se transfere para corações que nem você percebe, amar em ação e em verdade. Em ação e em verdade. Não julgue o seu irmão só porque o pecado dele é diferente do seu. Exerça compaixão. Em nome de Jesus. Quando se decepcionar com alguém, perdoe. Quando for ferido, perdoe. Quando for injustiçado, perdoe. Você também comete injustiças, perdoe. Não viva a vida achando que os seres humanos são um campo minado que, para você se afirmar, como pensam os evangélicos modernos, você tem que pisar em tudo e em todos. A vida não é isso, não é a vida que Deus preparou para você. Não é a vida que Deus preparou para você. E mais uma vez, eu pediria, como já venho pedindo aqui, e que esse recado, meu caro Israel, chegue a muitos ouvidos. Não perca seu tempo praticando a blasfêmia do domingo. Se sua vida não for culto durante a segunda. Perca o tempo, se discorda disso aqui, rasgue a Bíblia, não precisa. Essa leitura seletiva das Escrituras, que a gente pega o que gosta e aquilo que incomoda a gente deixa de lado, porque vai afetar o nosso estilo de vida. Irmãos, a começar em mim, precisamos desesperadamente parar de odiar, parar de alimentar amargura no coração. Precisamos desesperadamente deixar de sermos boca do diabo na vida das pessoas. Precisamos desesperadamente. Precisamos desesperadamente parar com essa síndrome de crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Cuidado, você pode ir para o inferno assim. Você disse que é cristão, ninguém pediu para eu dizer que sou cristão. Agora que você diga, viva como tal. A gente pode ser instrumento de Deus para tocar corações, almas, vidas, mentes, amando. Agostinho de Hipona, eu termino com isso, certa vez disse: a cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. O amor faz coisas que a mera obrigação não é capaz de fazer. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Eu rogo, irmãos, que Deus traga um profundo avivamento aos nossos púlpitos. Que as pregações de morte que tem criado, e esses pastores vão dar conta a Deus, tem criado os verdadeiros zumbis, mecânicos, vazios de amor. Que essa pregação desapareça em nome de Jesus. E que a pregação do Evangelho todo, para o homem todo, impacte a sua vida
a sua família, a sua igreja, o seu trabalho, e, sobretudo, o seu próximo, para a glória e louvor de Deus. Se arrependa. Se arrependa. Se arrependa do ódio, da amargura, se arrependa da dureza de coração, se arrependa em nome de Jesus. Decida amar, ainda que lhe custe tudo. Decida se esvaziar, ainda que lhe custe muito. Nisso, você poderá testar a si mesmo se é filho de Deus, você é filho do diabo. Os filhos de Deus amam, porque Cristo amou e se entregou pelos nossos pecados. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos ensine a difícil lição de amar. A graça resgatou o miserável.